Terceiro e último bloco do Cravando a Borda especial de Margaret River, terceira e última etapa da perna australiana, terceira etapa também do Circuito Mundial de Surf, começou no Gold Coast. Eu estou aqui com o Otaviano Bueno, Tail, grande surfista do estado de São Paulo, dos melhores do Brasil, do mundo, nos anos 80 e 90, Marcelinho da redação do canal. A gente vai continuar agora, vamos chegar na reta final, semifinais e final. Adriano de Souza, mineirinho, brasileiro, já tinha ficado em terceiro na primeira etapa, fez final em Bells na segunda etapa, ficou em segundo, e aí estava de novo numa semifinal. Quando você estava vendo o mineirinho naquela semifinal com o Taj Burrow, o que passou pela sua cabeça, Tail, você vê na transmissão? A hora que eu falei, pensei naquilo, né? Não, o Taj, ele é local e tal, mas aí quando você já vê aquelas duas fotos ali, que aparece ele, né? Eu já vi que esse ano, primeiro, eu já notei que ele botou o número 13, né? 13, mas ele fala que é do Guarujá, mas 13 é 13. É o Coringão. Só que é o Coringão que eu já sabia que uma hora ele não tem pra ele, né? Ele é muito bom mesmo. E assim, a mente dele tá assim, pô, o cara ganhou, vou ser campeão. E do jeito que ele fez com o Slater, ele fez igualzinho com o Taj. O Taj parecia vou te falar, como assim, aquele... O gringo sorridente, bobão, ficou lá, não pegou onda, não conseguiu. Começou com aquela esquerda, começou bem, mas depois entrou no jogo dele. Ele até começou bem, porque ele parecia que o Mineirinho ia dominar o pico, né? E a história estava para a direita, o Taj forçou para a esquerda. E pegou uma onda mais forte. A primeira onda foi melhor do Taj do que a do Mineirinho. Foi a melhor esquerda, assim, que de repente eu vi... praticamente o campeonato todo, né? Clean com 3 manobras. O que impressionou do Mineirinho é isso, ele foi controlando, foi trocando as notas, cada nota dali foi uma melhor que a outra, quando viu... Na metade da bateria acho que já estava na frente, né? Ele surfou no critério, né? Era aquilo que os juízes queriam ver, era a combinação de manobras, rasgada e a finalização. Ele se diferenciou disso, né? Que ele estava acertando as finalizações enquanto os outros estavam tendo uma dificuldadezinha. E essa bateria, assim, que eu achei impressionante, que faltava... Ele precisava de pouca nota, não sei se era 6 e pouco ele virava, o Taj no final. Só que o que eu falo... 6,83, eu acho. O controle do mental dele é, assim... É fenomenal, porque ele estava no fundo... Quem? Com a prioridade, O de Souza estava no fundo e faltava um tempo. E nessa ele escolheu exatamente qual era a onda boa. Porque na uma hora veio uma onda que parecia ser boa, ele remou e deixou o Taj. O Taj deu um rasgadão e a onda acabou. Cara, e essa onda, eu berrei, eu falei assim, devia ter ido, eu fiquei com raiva do Mineirinho, aí depois eu falei, cara, o cara acertou de novo. Como é que ele olha com a mente e fala, essa aqui vai que você vai se dar mal. E depois na final, passando uma bateria para frente, com o John, ele fez isso no final, só que aí, a hora que ele foi na onda, era uma que talvez que o John pudesse virar. Que ele fez uma onda mais ou menos no final e o John acabou não indo, sei lá se foi cair. Mas vamos falar da final já. Então na primeira semifinal ele deu de novo um nó num dos surfistas mais experientes, num cara que até hoje todo mundo achou que ele poderia ser um campeão mundial, já foi vice. Na cabeça de muitos ele até merecia, né, aquela história, ele merecia, se fosse campeão um ano, Taj Burrow, seria... Só um comentário sobre a performance do Mineirinho, que todo mundo falou, até eles falam, eu até escuto às vezes o Ross Williams lá falando que... Um dos comentaristas da transmissão. Eles começam sempre querendo puxar para o outro, né, falando que, não, mas esse... Porque ele realmente é muito repetitivo na manobra, aquela base, aquele lip, só que as junções que ele fez, ninguém estava completando. Então, a diferença do John na final foi que ele deu aquela variada, até era uma onda menor, mas ele deu aquele rasgadão que ele dá, o próprio Mineirinho fala, é o melhor surfista do planeta, né? Dá com aquele flare, né? Não tem como. Não tem como, tanto que ele ganhou um 9 naquela Depois onda. Ele acertou outro rabiscadona e terminou com layback. O Mineirinho, ele sabe fazer isso, mas eu fiquei preocupado, será que... Assim, ele é um cara que dava aquele zoador de ponta cabeça também, lembra na barra? Então vamos fazer o seguinte, tá falando, tá falando da semi, da final, vamos ver o vídeo então, com um resumo, assim, com as melhores ondas das semis e da final? Vamos dar uma olhada, vamos comentar aqui, ó, John, o mar tava clássico, né, vamos combinar. Perfect, né, para uma final. Olha, essa onda. Aquela puxada que você viu que ele... Isso acho que foi na semi, né, isso foi na semi com o Net Young, o único... Goofy da... O Net é o outro que é uma máquina, né? O Net Young, mas
uma máquina. Ele veio e faz tudo igual também, muito repetitivo, né, Tião? E ele Agora, tá indo bem, que ele já tem 2 terceiros e um 13º. Não, ele tá... porque, se eu não me engano, no critério hoje em dia, Ó, o tem esse Adriano com negócio 3 de pranchas. variação de manobra, não tem isso no critério? Tem, claro. A Você esquerda fazer é a isso. mesma manobra o tempo inteiro, da imprevisibilidade é legal isso aí, É, né? olha aquela esquerda que a gente falou, tá aí, 2 rasgadas, ainda vai dar uma terceira razoável, né? Meio um cutback. Não, olha lá, uma rasgadinha. Começou bem a bateria, né? Preocupou. Começou bem, olha lá, Contra o Mineirinho. Aí o Mineirinho já, de novo, sem errar. O legal dele foi parecido com o Gold Coast ano passado, cara. Ele ia para as manobras, eu ficava com medo, mas ele não errou nenhuma. Não cai da prancha. Muito sólida a E base. sem falar que você falou, né? O Mineiro ele teve a semifinal, terceiro, e os últimos 2 campeonatos ele não perdeu, ele empatou, né, em Bells. Empatou em Bells. Empatou, fez a mesma pontuação, olha lá ele de novo. Essa aí já é a final, essa aí foi a primeira Muito onda irado. dele. E se você empatar em Bells e você desempate, você fala, meu Deus, ele pegou o oficina pequenininho. Começar assim já a final, olha lá. Aí o John foi a onda que ele voltou pro jogo, né? Linda rasgada, né, cara? Quando você vê em câmera lenta, aí essa voou água também, né? Não. A onda era bem menor, mas os caras, só pela variedade Não, que ele deu... quando só- ele botou em slow de novo, eu realmente falei, eu tava achando que tinha sido muita nota, mas depois eu tive que reconhecer. Mas o Mineiro, essa onda aí, os caras também elogiaram muito na Já transmissão. botou de Meio lado, layback, né? de layback ali. Aí Vitória, cara, eu não tava nem tão tarde ainda, né? De noite aqui no Brasil, não tava tão tarde ainda. Cara, eu demorei a dormir. Foi uma excitação não, a felicidade pelo Adriano, pelo Mineirinho. Ver o Brasil no topo, começando um ano. Vamos deixar um pouco de lado um pouco o Mineirinho e essa final. Taíl, fala aí, cara. Você competiu, mesmo que você tenha sido um cara low profile, que era muito legal da sua parte, né? Assim, o cara que eu sempre admirei muito, Pedro Milha, eu gosto de ninguém falante também. Eu sou um cara falante. Mas assim, o Taíl era um cara que era um monstro e na dele e tal. Mas eu via píssico por campeonato, adorava competir, adorava viajar o mundo, pegar ondas boas e competir. Você adorava competir? Eu adorava competir, mas eu acabei gostando de competir, porque na verdade antes eu preferia mais pegar onda. Me dava tanta adrenalina com 18, dava tanta na barriga que eu até me sentia mal. Ah, você ficava Mas aí eu nervoso? fui me acostumando, porque é o que eu até falava para os juízes, assim, quando você tá lá como surfista, surfista não é você é tua alma. Hoje em dia, quando eu surfo com aquela minha prancha, é tipo, minha alma tá indo surfar, os caras estão levando minha... Aí eu pensava, esse cara tá julgando minha alma, peraí, meu. Eu peguei e dei o meu melhor e de repente o cara, em vez de parar, você olha e fala, não, esse cara tá sendo injusto, não é possível que... Então uma coisa tão delicada, você ser julgada por alguém e falar, não é isso também, fala aí, mano. Tá certo, cara. Não, eu já saí d'água, eu não era nem tão bom assim, mas eu levava muito a sério. E você tem razão, eu saí d'água às vezes maluco, meu irmão. Como o cara me deu 7,2, eu não perdi pra esse cara. Essa bateria eu não perdi, meu irmão. Mas você falou um negócio que nunca passou na minha cabeça. Eu surfo com a minha alma, o cara tá julgando a minha alma. Isso é uma coisa séria. Agora foi que nem no primeiro round lá que o cara ficou cercando lá o Gabriel Medina e depois, justamente, como é que o cara vai entrevistar um cara que perdeu, que tá nervoso, vai lá e bota o microfone na boca dele e quer que ele não fale umas barbaridades. Né? Isso aí é... o negócio do palavrão. Não foi nada para falar. Foi nada. Falou palavrão que o cara me xingou na água. Né? Ele tava repetindo o que o cara falou pra ele, né, cara? Mas tudo bem. Bom, vamos dar uma olhadinha, a gente tava falando do Mineirinho antes, né? Vamos dar uma olhadinha nos depoimentos que o Bruno Bocaiúva pegou com exclusividade, Gabriel Rios também, fazendo a câmera lá na Austrália, do Mineirinho, logo depois da final, super emocionado. Acho que todo esse meu esforço, né, minha dedicação esse ano na Austrália foi, graças a Deus, compensado com esse troféu aqui nas minhas mãos. Hoje a gente amanheceu com altas ondas e sabia que o dia ia ser, né, bem difícil, sabia de toda a minha dificuldade, mas para Deus nada é impossível, então era a única questão que tinha na minha cabeça, era essa. E eu tinha uma ajuda extra, com certeza, que é o Ricardinho, que está lá em cima me abençoando. E essa vitória eu dedico para ele, cara. Eu vim muito focado para a Austrália, não fui para os WQS, porque eu tive um plano esse ano para, no mínimo, conquistar
né, o título mundial como o Gabriel fez, então estou tentando traçar o caminho que ele fez ano passado e graças a Deus eu estou saindo da Austrália como eu planejei e agora vai ser um próximo campeonato, vai ser no Brasil, então eu chego 10 dias antes lá para me preparar, para me adaptar às condições da barra e espero estar apto a fazer um bom resultado e manter esse foco até o final do ano. A parte que eu achei mais interessante, que foi assim, um lapsozinho dele, é que ele falou assim, que no mínimo quer ser campeão mundial. Você viu O máximo, isso? então, é... E o máximo? Tem o máximo, né? O máximo é chegar surfando num aéreo na Lua. Mas vem cá, ele está muito determinado, né? Independente da estratégia que ele falou, não corri os WQS, que eu quis me concentrar, não é de hoje que ele faz isso, que ele chega em Bells 10 dias antes, que ele não sei o quê. Então, assim, ele já viu que... Esse não sei o quê, que eu escuto os comentários, é que ele é o primeiro a chegar na água e toda hora cai na água. Antes das baterias, esteja de sol, esteja de chuva, esteja de vento, ele é o cara que mais cai na água. Então ele está em tune, né? Está em sintonia lá com... Sabe que uma das estratégias do técnico do Martin Potter, do empresário do Martin Potter em 89, quando o Martin Potter passou boa parte dos anos 80 como um dos melhores free surfers do mundo e não conseguia ganhar o título, que o cara falou para ele isso, falou, meu irmão, você tem que chegar às 5 horas da manhã, com chuva, com frio, já morava em Sydney, se eu não me engano, na Austrália, o Martin Potter que é sul-africano, e aí o cara falou, tem essa história, falou, você vai entrar na água, você vai dar uma rasgadinha, você vai dar um cutback roundhouse e vai terminar com uma reentrada, você vai fazer um feijão com arroz, que o teu feijão com arroz é melhor do que a maioria, mas você só vai fazer isso sempre, e vai entrar dentro d'água todo dia às 5 horas da manhã, eu quero você aqui, com chuva, com frio, com onda ruim, com maral, com que... Então, mineirinho é o que ninguém fala, né? O cara dedicado, teve um acompanhamento psicológico quando era novo, se preocupou com a parte física e agora... Foi ele, a final era 350 baterias de WCT. Como assim? Ele já correu de número... Será, Thaís? Não, eu disse lá, 350, agora a próxima é 351. Não. Só de WCT em 10 anos. 10 anos, WCT. né, que ele tá no circuito. Ele agora, QS, então ele até Mundial Pro Gen. Já deve ter mais de 1000 ele tem muito aí, baterias aí. fora que ele corria aquele hang loose desde os 10 anos de idade, 3 categorias. Então ele chegou a ganhar no arpoador 3 categorias, ou foi ele, ou foi o Pablo Paulino, não sei, mas ele também corria e ganhava as 2, 3 assim. E ganhou 2... O Mundial Amador foi 2 vezes, né? Primeiro foi com 16 anos, acho que é o mais novo até hoje, né? E ele ganhou em campeonatos que era Jorge Smith, era Jamie O'Brien, era uma galera Bom, de peso. Thail, muito obrigado pela sua presença, por ter vindo de São Paulo para o Rio aqui, nossa base no canal. Muito obrigado, foi uma honra te receber aqui, cara. Muito obrigado também, Diana. Pô, valeu. Boa, Marcelinho, valeu, cara. Pô, nós temos um próximo programa aí, em breve, que é o pré do Rio de Janeiro. Esse agora fizemos o nosso melhor em relação à etapa de Margaret River, vencida pelo Adriano de Souza, mineirinho brasileiro, que lidera o ranking com folga, não é isso? Vai chegar no Rio. 24 mil a 17 mil por aí, né? Né? Mais 7 mil pontos. Vai chegar no Rio como líder absoluto, vestindo a lycra dourada. É isso, então, muito obrigado, Thail. Valeu, Marcelinho. A gente volta em breve. Valeu mesmo, irmão. Valeu mesmo, valeu, Marcelinho. Valeu, White, third. White, Judy, 8290.